Agora, eu penso assim, que Mas, devido... Givaldo, assim, voltando só naquele assunto que pra gente poder pontuar, porque a gente meio que escapou um pouco, eu queria que você explicasse como que você chegou em Brasília e ficou em situação de rua. Isso. Por parte, eu penso assim que devido àquele tanto de medicamento naqueles soros, aí eles têm que controlar o sal, né? Sim. Agora, quando não conseguimos mais conciliar aquela coisa que é a magia do casal, cara, de estar junto, de partilhar, todos temos problemas difíceis, mas tem aquela coisa também que é a celebração, que é aquela coisa mágica da atração. Quando você perde isso e aí você não quer mais, não consegue mais que seja de um jeito que te satisfaça, ou que você sinta que a pessoa seja atraído, e você já viveu muito tempo junto, então perdemos aquela magia. Aí eu fui para Tocantins. Chegando em Tocantins, eu não vi oportunidade de trabalho. Fiquei alguns meses, fiz alguns bicos e muito mais parado, cara. E aí eu trabalho a vida toda. Esses 15 anos com a dona, quando eu não cansava de trabalhar na construção civil, que tinha uns amigos que são gatos ou empreiteiro, dois, eu ia para fazer faxina, porque a família dela está mais de 50 anos lá, e com isso ela conseguiu credibilidade através de indicação, de muito tempo trabalhando com famílias. É casa de todo tipo. Sim. Os barões moram nas capitais e a casa fica ali, mas a maresia, se não cuidar, destrói tudo. Então, umas casas é uma vez por semana, outras de 15 dias, outras uma vez por mês, de sorte que ela consegue dar trabalho para outras pessoas, homens e mulheres. Então, ela tem muito faxina, limpar mato de quintal, lavar piscina, é muita faxina mesmo. Então, quer dizer, já em Tocantins, além do calor, não tinha trabalho. Aí eu ouvi falar muito bem de Luiz Eduardo Magalhães e fui para lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu trabalhei um mês com os irmãos da Igreja Assembleia na construção. Aí me apresentaram a coleta seletiva de lixo da prefeitura, que por produção daria para ganhar mais, que o salário era 50 pilas, 50 reais o dia na construção. Aí eu fui, ao sexto dia, aí me apresentaram que tinha vagas, saiu no Face lá, na Mauricéia Alimentos, que é granja, fazenda. Aí eu me lancei a candidato, só que aí meu cabelo estava assim, cara, desse tamanho aqui, ó. Só que aí mandaram eu cortar, cara, e só tinha maquininha de um pente, aí eu passei um pente de novo. Agora já estou um ano e pouco sem cortar outra vez. Então eu tive a oportunidade de trabalhar 3 meses, e depois, por motivos de contrato, me foi cortado. Aí eu fiquei um mês na cidade, numa casa. E engraçado, cara, que eu passava para ir na missa assim, de 15 dias quando eu ia na cidade, para ver umas meninas brincar um pouco, sabe? Coisas da vida que que nós homens precisamos viver, né? Senão a vida ela não existe, ela passa batido. E aí eu ia na missa. E eu passava e as pessoas me pediam uma moeda. Aí eu sentava ali um pouco embaixo da árvore, conversando. Aí eu fiquei sabendo que eles eram moradores de rua. Mas aí você ia na missa meio que na intenção de conhecer uma possível namorada. Não, é para conversar com pessoas, com o só padre. pra conversar. Só que daí eu passava na casa das primas, claro, né, pô? Porque você já estava saindo da fazenda para ir na cidade, pô. É aquilo, Então, né? O bem e o mal caminham junto, né? O céu e o inferno, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Porque senão vamos muito para um lado só, aí complica. Cara, interessante é isso, é que depois daquele contrato e mais um mês que eu fiquei numa casa, eu fui pedir para aqueles caras que eu dava uma oferta para eles comprar uma cachaça ou uma comida, porque eles me pediram e contaram a história, fui pedir para morar junto. E aí me aconteceu que depois eu vi a violência muito grande, cara. Lá em Luiz Eduardo. Em Luiz Eduardo. Certo. Violência muito grande, eu comecei a me afastar, e aí eu encontrava um ou outro. E eu não tinha percebido que Mas a violência por parte dessa rapaziada que você estava morando junto? Sim. No caso, eles faziam coisas erradas. Sim, olha, lá da fazenda, quando eu estava na fazenda, a gente via os jornais ali da cidade. Então, o que acontece? Às vezes morria queimado, morria paulada, morador de rua. Eu pensava comigo que isso era... Mas nessa época você não estava em situação de rua, você pagava aluguel? Eu estava morando na fazenda. Entendi. Quando venceu o contrato é que eu fiquei mais um mês em uma casa e depois eu vi o dinheiro vai acabar, não vai dar. Então eu pensei como alternativa
Como eu já conhecia assistente social, prefeito, eu sempre me envolvi com a massa que vai ali na igreja. A igreja é o local, a igreja é a matriz, sabe? Você falar com o padre, pedir a benção, participar da ceia e tal. Mas no caso, então, você era mais adepto da Igreja Católica. Isso. Porque eu vinha da fazenda uma vez no mês, eu já preferi ir na igreja matriz. De sorte que eu vou em qualquer igreja. Certo. Porque eu penso que... Mas você já frequentou, tipo, igreja evangélica? Sim. Já foi, tipo, membro e tal, assim? Sim, eu penso dar o que... dízimo e tudo mais? Sim. Agora, a questão do dízimo é que aprendemos assim, que tem que dar lá, certo? 10%. Aí tal igreja fala, não, se você der mais, Deus vai te abençoar mais. Só que da forma, se você interpretar ou pensar, já que a Bíblia é símbolos e verso, às vezes o dízimo você pode... Não é só aquilo. Por exemplo, meu pai já morreu, certo? Deus tem em bom lugar, eu sempre rezo por ele. Aí, digamos que ele tivesse precisando de alguma coisa e eu tivesse só o dinheiro do dízimo, eu ia deixar ele precisando mais um dia, porque naquele dia eu teria que pagar o dízimo. Não, eu poderia simplesmente dar o dízimo para ele, cara. Eu estaria dando para Deus, já que... Tá ajudando, né, uma pessoa. Porque a religião de Deus, segundo a palavra, é assistir ao órfão, à viúva, ao próximo. Você ajudar, você compartilhar o pouco que você tem, né? Isso. E isso pode ser uma palavra, considerando aquele que precisa, um abraço, mas é difícil o cara dar um abraço no mendigo, né? Principalmente se estiver sujo. Mas eu já não andava assim, mas eu já fiquei 9 dias sem tomar banho. Eu sei o que é ter essa experiência. De princípio, eu tive muita dificuldade. Depois eu fui me interagindo, até quando eu descobri que aquelas violências que eu assistia pela televisão, quando eu estava na fazenda, não era ocasionada por comerciante, por policiais, por nada. Era ocasionada pelos próprios moradores de rua. Desunidos. Eles brigam entre si, desunidos, sabe? E aí pode ser qualquer coisa. Eu tive a cabeça rachada uma vez, por exemplo, mais ou menos perto de 20 homens, fomos pegar comida onde distribuiu. Sempre alguém vai distribuir comida próxima a isso. Eu também já tive essa oportunidade de distribuir, né? Depois que deu essa hype aí. E aí pegamos comida e um queria mais. Eu falei, cara, você pode comer a minha, tá na minha bolsa. E aí o cara, não, pega, não, pode pegar, pô. Eu tô aqui na sua frente, só abrir o zip e pegar, tá dentro da bolsa. Aí o cara pegou. Aí tava a caixinha de som assim, tocando. Bruno e Marrone, são 7 mulheres para cada homem, certo? Aí só tinha uma mulher e a mulher foi e falou assim, são 7 homens para cada mulher, cara. E aí, cara, eu pensei que não era nada demais. Eu falei, aí inverteu a ordem da música. Você é louco, meu irmão. Quando eu vi, eu já estava embaixo de uma chuva de paulada. E aí eu saí dali com uma decepção tão grande, mas numa praça tão movimentada, cara, onde que ele põe aquelas rampas assim, que é de ar, sabe? Para criança subir lá e descer e cair um monte de bolinha. Cara, eu passei. Mas às vezes, ô Givaldo, o cara achou ruim porque tinha que ter lá naquela hora, tinha que ter 70 mulheres. E aí dava certo. Pô, mas aí, cara, mas a paulada na minha cabeça foi tão difícil, principalmente porque eu era um integrante muito recente. E aí eu fui dormir perto da Praça da Bíblia, que aí eu encontrei outras pessoas, 5 horas da manhã, sentado. Eu não dormi aquela noite pelo frio, fez muito frio. Aí aconteceu que passou um cara 5 horas da manhã. Tá fazendo o que aqui, cara? Aí eu contei para ele. Falou, meu amigo, olha, eu tô tantos anos em situação de rua. Ele começou a falar. Aí ele falou, você vê que a gente faz junção para comer junto, para comprar bebida, e você já viu eu dormir junto? Eu falei, não, cara. Ele falou, é por isso daí, eu posso dormir, posso não acordar, posso ser roubado. E eu procurando um cantinho seguro e dormindo, eu vou dormir e vou acordar com as minhas coisas. E eu vou acordar porque com a vontade de Deus, eu tenho fé. E aí me passou uma força, sabe? Mas ali na minha mente já estava eu ir para Goiânia. Quando eu passei por aquilo, eu pensei, meu Deus, o que é que eu faço? Eu orei, fui lá no mercado municipal, pedi para eu lavar o rosto. Quando eu passei, tinha 6 policiais, os caras me olhou assim, eu não sabia como estava a minha cara. Mas tava o sangue escorrido assim, tava ridículo, cara. Eu só vi quando eu cheguei no toalete, eu pedi para usar o toalete. Aí quando eu vi 6 policiais, e eles me olham assim, você pode usar, olhar a minha bolsa aqui, por favor, só para mim lavar o rosto aqui no banheiro. Não, assim, vai lá, mas eles ficaram assim meio que boquiaberta. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi no espelho, até eu me assustei, cara. Aí eu falei, eu pedi direção, né, cara, para Deus. Aí fui conversar com o assistente social, com o prefeito, até na hora que eu encontrei um cara, o senhor Zig, que me pagou uma passagem, mas eu pedindo para Goiânia, ainda que para Formosa de Goiás, mas conseguiu me tirar de lá.
2 dias depois, eu estava em Brasília.